É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Especialmente aqueles que não estão com seu corpo suficientemente integrado, essas pessoas deveriam andar descalças. Os pontos chaves de seu corpo devem estar em contato com a terra. Para quem está em sadhana espiritual, particularmente nestes dias, o que está disponível no planeta é fenomenal. Namaskaram, Sadhguru. Qual a importância de andar descalço? Além disso, haveria benefícios físicos e espirituais extra em andar descalço nos dias de Amavasya e Shivaratri? Recentemente, alguém disse isso, apenas uma semana ou 10 dias atrás. Isto foi publicado porque, você sabe, M.F. Hussein morreu. Você sabia disso? Você sabia que M.F. Hussein, o artista, morreu? Então, em uma de suas entrevistas mais recentes que ele deu para um âncora famoso ou bem conhecido neste país, Hussein morreu em Londres, com 92 anos de idade. 92. Ele continuou bem ativo e energético até seu último dia. Então, qual é o segredo? Eu acho que essa entrevista foi feita apenas 3 meses antes de sua morte. Qual é o segredo da sua longevidade, energia e saúde? Ele disse somente 2 coisas: comer menos, andar descalço. Você sabia que isso era um problema para ele? Tinham muitas controvérsias em que não lhe era permitido entrar em certos clubes de elite descalço, mas ele sempre insistiu em andar descalço. Portanto, para ele viver uma vida longa e saudável, esta é a receita que ele deu: comer menos, andar descalço. Foi muito engraçado para mim ouvi-lo dizer isso. Atualmente, uma nova linha de calçados está ficando bem popular nos Estados Unidos, que se chama Barefoot, onde os calçados são feitos com esse, você sabe, assim como os pés, bem fino, algum tipo de material sintético especial que dá a sensação de estar andando descalço. Não dá a sensação de uma sola grossa, quase descalço. Para calçados de corrida, calçados de escalada, calçados de caminhada regular, todos os tipos são chamados de barefoot. É bom que você esteja fazendo esta pergunta justo agora. Então, qual a importância de ter os pés descalços? Especialmente aqueles que acham que não estão com seu corpo suficientemente integrado, constantemente incomodando você. Essas pessoas deveriam andar descalças? Seria bom se você pudesse rastejar, mais contato, quero dizer. Por isso você se prostra. Qual você acha que seria o propósito de dar um mergulho na piscina do templo e ir prostrar-se lá dentro? Terra, tudo no seu corpo entra em contato. Este é o significado de Sashtanga, que os pontos chaves de seu corpo devem estar em contato com a terra. Para quem está em sadhana espiritual, particularmente naqueles dias, Shivaratri, Amavasya e no dia seguinte, aqueles 3 dias, o que está disponível no planeta é fenomenal. E também é uma lembrança para você intensificar seu sadhana. Naquele dia, não perder a oportunidade do que está lá. Então, naquele dia, ande descalço. Todos os dias há benefícios, mas naqueles dias há um tipo de benefício particular.
que não é somente para a saúde física, mas também para o bem-estar espiritual, também para criar o estímulo necessário no sistema para um movimento ascendente. Você não pode cortar suas pernas, então somente os sapatos. Nesses 3 dias, será bom fazer isso. Veja você agora, eu tenho certeza de que mesmo em Ahmedabad isso é verdade, em toda a cidade isso é verdade, mesmo com 40 graus Celsius ele está vendendo frutas. Quanto dela vai sobrar? Mesmo que a fruta esteja lá, não há mais nada nela, porque a fruta é 90% água. Existem substanciais evidências médicas que lhe mostram que qualquer alimento que você coma, a quantidade de água nele deverá ser maior do que a quantidade de água do seu corpo. Você deve comer água, não beber água. Essa campanha, feita por empresas de garrafas de água, especialmente nos Estados Unidos, e que está em todos os lugares, que todos os dias você deve beber 3 litros de água, 4 litros de água, o seu sangue ficará diluído e você sofrerá as consequências. Os micronutrientes não chegarão ao seu cérebro ou às várias células, simplesmente porque você está excessivamente diluído. E de qualquer forma, tudo o que você fará você precisará de banheiros a cada quilômetro. Nos Estados Unidos tem mais banheiros do que pessoas, porque bebendo tanta água, você tem que ir ao banheiro o tempo todo. Você deve comer água, sua comida deve conter água. Você come comida seca e depois bebe água, isso não funciona. As frutas têm cerca de 80 a 90% de água, e é por isso que é a melhor coisa a se consumir. Nós temos que trazê-las de volta para a dieta da nação. Há muitos séculos ou milênios, as pessoas notaram que nós comíamos muita fruta, porque tínhamos a maior variedade de frutas nesse país. A maior parte das frutas desapareceu. A maioria das frutas que você vê no mercado é da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou da Tailândia, ou de algum outro lugar. As frutas tradicionais estão quase desaparecendo. Eu não sei como você chama elas, os nomes locais, mas você sabe, existem tantas variedades de frutas tropicais nesse país, as quais estão todas desaparecendo. Do mercado elas já desapareceram. As árvores também eu já não vejo elas mais em lugar nenhum. Elas eram todas comuns um tempo atrás. Eu não estou falando de 500 anos atrás, estou falando de 50 anos atrás. Isso tudo era muito, muito comum. Se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, poderá diminuir a sua cota de sono. Eu estou ficando preguiçoso e estou dormindo agora algo em torno de 4 horas e meia. Que tipo de alimento devemos ingerir para que nossa vida atinja seu potencial máximo, no caso de um estudante universitário ou escolar? Então, que tipo de alimento? Devemos entender isso. Comida não é uma religião, comida não é uma cultura, comida é apenas o combustível para esta máquina. Sim, podem existir aspectos culturais para os paladares, podem até existir traços religiosos para a comida com o passar do tempo, mas essencialmente comida é o combustível para este corpo. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará? Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda de alguma maneira ele funciona, mas aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado, você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais. Então na Índia nós indicamos alimentos para cada pessoa de maneira diferente. Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. Se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente. Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro. Desculpe-me. O maravilhoso livro que foi escrito para uma inteligência média. É uma prescrição comum. Não foi escrito para o aluno brilhante. Foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum. Todo mundo entende? Mas aquele livro, quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas? Como eles têm que ler 10 vezes para entender? Mas você deita na sua cama e lê uma história de amor.
Você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então não lhe falta memória, não lhe falta concentração, é apenas que aquele livro e você, a química não está funcionando? Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento. E outro grande inimigo de um estudante é, porque esse livro é como um tranquilizador, no momento em que você o abre, estar no cinema até as 2 horas da manhã, você está alerta? Abrir o livro às 9 da manhã, ali mesmo, você taca a cara nele. Portanto, o sono é um outro grande inimigo. Então, que tipo de alimento você deve comer para que não haja letargia no corpo? Na maneira yógica de ver as coisas, estamos observando Tamas, Rajas e Sattva. Tamas significa inércia, Rajas significa atividade, mas sem equilíbrio, Sattva significa um tipo de energia com equilíbrio absoluto. Quando você está na escola, você precisa de um tipo de energia muito equilibrado, porque você tem que se concentrar em algo que não é do seu interesse natural. Não é algo qual esteja rolando uma química com você. Se tem uma química rolando, você está sempre focado naquilo, não é? Aqui não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal existe um canal. Através dele, ela passa indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora começa com o lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros, se você observar no reino animal, existem herbívoros e carnívoros, são os 2 segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de corte. Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então eles só fazem isso. Todos os herbívoros fazem trituramento. O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida. O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva, em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca somente por 1 minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo, porque bem aqui os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30% a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então essa parte do sistema digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos, mas no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou. Você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia. Por esta razão, existe inércia no corpo, porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? 8 horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão. Mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que sem esforço, dentro de 3 ou 4 semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre 2 ou 3 horas. 1h30 a 3 horas facilmente você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura.
a sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de 2 horas e meia de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de 4 horas e meia atualmente. Mais 7 dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, quase todos os dias. Minha filha não me ligou por um mês, eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada 6 horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em um dia, às vezes, percorremos 3 cidades, portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de 4 horas de sono e 7 dias na semana, eles estão ligados o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos. A razão disso há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come. Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração, simplesmente mude de 40% a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos, tem que ser uma célula viva. Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40% a 50% o alimento que você come deve estar vivo. Você come alimento morto e quer viver, isso é um pouco difícil de se fazer. Porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso. Seu corpo é somente uma acumulação de memória, que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido, portanto ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo. Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer você está no litoral. Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!